Um jovem rapaz me fez a seguinte pergunta: como educar os filhos? É uma pergunta que não é fácil de responder, notadamente nos dias atuais. Vivemos num mundo conturbado, sem valores, sem referências, onde tudo muda de um dia para o outro, rápido demais, onde os modismos modificam, transformam e destroem as vidas das pessoas. Então, como educar um filho no meio disso? É um desafio e tanto. É um desafio e tanto. Mas para responder essa pergunta, eu quero partir do seguinte ponto. É preciso distinguir educação e ensino. A escola não educa, ela ensina. O ensino é constituído pelas disciplinas formais, português, matemática, geografia, história, filosofia, inglês, educação física, artes, etc. e tal. Isso é a formação que o aluno recebe na escola e isso é o ensino. Isso não é educação. É um erro chamar isso de educação, porque a educação ela não é um conhecimento apenas, como as disciplinas escolares. A educação ela é constituída por valores e esses são passados pelos pais até os 5, 6, 7 anos de idade. Se a criança não aprender os valores até esse período da vida, depois ela não aprende. E não vai conseguir se portar de forma adequada na escola. Não é à toa que as instituições de ensino brasileiras, as escolas, seja aí do ensino fundamental e médio, estão abarrotadas de alunos mal educados, alunos que depredam o patrimônio público, que não respeitam os seus semelhantes, os professores. E por quê? Porque esses jovens, essas crianças, esses adolescentes não receberam educação em casa. A educação é constituída por valores como o respeito, a consideração, se colocar no lugar das outras pessoas, ser prestativo, compreensivo. Tudo isso são valores que devem ser ensinados pelos pais. Um professor está com 35 alunos numa sala de aula, numa aula de 45 minutos a 50 minutos. Como ele vai conseguir educar 35 alunos de uma vez só? Se um pai e uma mãe em casa, na maior parte dos casos, não conseguem e ainda cobram do professor o que não conseguem fazer em casa porque não se dedicam, porque não se esforçam, porque sempre dizem sim para os filhos, deixam eles fazer tudo o que eles querem, não se impõem. Por isso que a educação brasileira vai de mal a pior. Falo da escola. Na verdade, ensino. Nós deveríamos falar ensino. Por isso que o ensino brasileiro é um dos piores do mundo. Porque as crianças não são educadas em casa. A educação vem de casa. Mas, então, na tentativa de responder essa pergunta, como educar os filhos, que esse jovem me fez, eu vou partir do seguinte ponto. A primeira coisa que os pais precisam ensinar aos filhos, desde os primeiros dias de vida, é a lei da causalidade, que é certamente a principal lei espiritual que existe, ou lei da causa e do efeito. Essa lei diz o seguinte, que nós colhemos exatamente o que plantamos. Cristo explicou essa lei ao dizer que os seres humanos colhem o que plantam. Abdruchin, em sua obra Na Luz da Verdade, explicou muito bem os múltiplos desdobramentos desta importantíssima lei espiritual que as crianças precisam aprender desde os primeiros dias de vida, para que possam se portar corretamente. Mas quem não se porta corretamente diante da lei da causalidade, acaba fornecendo elementos errados, que vão trazer efeitos indesejados em sua vida. Porque cada ação
seja ela pequena, média ou grande, gera efeitos na vida do ser humano. E ele precisa estar ciente e consciente disso. Então os pais precisam começar por aí, ensinando para os filhos que todas as ações têm consequências. É por aí que tudo começa. Depois os pais precisam ensinar aos filhos a responsabilidade que cabe a eles, porque cada ser humano precisa ser responsável por si, precisa dar conta da sua vida, e esse aprendizado começa desde pequeno, também desde os primeiros dias de vida, porque quem se torna um irresponsável se prejudica a si mesmo, mas principalmente os seus semelhantes. Como ele não cumpre as suas tarefas, como ele não consegue fazer o que precisa fazer, acaba sobrando para outras pessoas ao seu redor. Isso é um problema clássico aqui no Brasil. Por que o nosso país vive problemas sociais tão profundos? Porque os brasileiros não arcam com as suas responsabilidades, em sua maior parte. As pessoas esperam muito do Estado, do governo, que o governo resolva a vida das pessoas. E isso é resultante do quê? De uma educação errada. Os brasileiros não aprendem o que é a responsabilidade. Não estou generalizando, existem inúmeros brasileiros responsáveis, mas existe uma imensa parcela de pessoas irresponsáveis, que esperam tudo do governo, que colocam a culpa no governo quando alguma coisa não dá certo, na sociedade, nos seus semelhantes, etc. e tal, porque a responsabilidade não foi compreendida corretamente por uma imensa parcela da sociedade brasileira. Então, é preciso compreender a lei da causalidade, é preciso compreender e cumprir com as suas responsabilidades nessa vida. A criança precisa aprender desde pequena que quando ela erra, ela deve arcar com as consequências disso. Os pais, diante dos erros dos filhos, não devem lhes passar a mão na cabeça, aliviando a barra, mas sim devem dizer onde os filhos erraram, por que erraram e como precisam fazer dali por diante para que não errem mais. Então, precisa existir o diálogo entre pais e filhos. Uma outra questão também, muitos pais, eles são muito moles diante dos filhos, fracalhões, deixam eles fazerem tudo o que eles querem porque é mais fácil dizer sim. Quando você diz sim para o filho, você não precisa se explicar, você não precisa justificar coisa alguma, diferente do não. Quando você diz não para o filho, ele pergunta, mas por que não? Me explique isso. Por que eu não posso fazer tal coisa? Qual o problema? E daí precisa entrar em cena a capacidade de explicação e de argumentação do pai e da mãe. Os dois precisam explicar para o filho ou para a filha por que não. Por que não podem fazer isso? E daí precisa existir também o diálogo, porque não basta dizer apenas não. Porque o não sem explicação, ele é sedutor para o filho. Quando ele ouve apenas o não, sem uma justificativa e uma explicação, ele vai se sentir seduzido a transgredir o não imposto pelo pai. E o transgride. E o transgride na maior parte dos casos. Então os pais precisam explicar por que não, precisam dialogar com os filhos. Outra questão que os pais precisam ensinar é a questão do mérito. Os filhos precisam saber desde pequenos que para receberem alguma coisa o terão que fazer por merecer. Somente poderão receber alguma coisa por merecimento. O mérito é uma das leis fundamentais da vida humana. Se o ser humano não o conhece, ele se torna injusto, ingrato, ele sempre vai pedir mais do que merece, ele vai pedir direitos, mas não vai cumprir com os seus deveres,
como podemos observar muito bem no Brasil. As pessoas falam de direitos, mas não de deveres. E por quê? Porque não sabem o que é o mérito, não arcam com suas responsabilidades, desconhecem a lei da causalidade na maior parte dos casos, querem ouvir apenas sim, ou seja, querem uma vida cor-de-rosa, acreditando que devam apenas receber, sem dar nada em troca. E a lei da reciprocidade explica isso. Para nós recebermos alguma coisa, primeiramente devemos dar algo nosso, o nosso empenho, o nosso esforço, o nosso suor, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso respeito. Aquele que não dá nada de si também não deve receber nada. Isso é o mérito. Isso é a lei da reciprocidade, que é uma lei universal, uma lei espiritual presente em todo o universo. Então, os pais precisam deixar os filhos a par da existência dessas leis espirituais, porque são essas leis espirituais que cunham os destinos dos seres humanos. Quem desconhece essa legislação espiritual vai agir de forma errada em sua vida e vai dar com a cara no muro a cada instante, porque quem desconhece as leis espirituais não consegue agir corretamente nessa vida. Um outro problema que eu observo em boa parte dos pais é que eles não dão a real da vida para os filhos. É preciso dar a real da vida para os filhos, como a vida é. É preciso mostrar a vida na sua dureza. Os filhos precisam conhecer as dificuldades. Os pais procuram hoje facilitar a vida dos filhos. Os presenteiam em demasia. Os filhos erram, caem, dão com a cara no muro e os pais ainda vão lá, passam a mão na cabeça e presenteiam os filhos por eles terem errados, né? Para camuflar a situação, para colocar panos quentes em cima disso. Então é um erro. Os filhos precisam ficar sabendo dos erros cometidos. Precisam se tornar cientes dos erros cometidos. Somente assim que poderão aprender com eles. Mas se os pais acobertam os erros, como os filhos poderão aprender com eles? Não tem como. Então são coisas simples, coisas básicas que os filhos precisam aprender para que possam ser minimamente educados e depois terem um bom rendimento na escola. É preciso primeiro aprender a educação em casa para que o ensino na escola depois possa ir bem. Hoje os entendidos dizem: a escola brasileira está ultrapassada, não tem tecnologia, não tem estrutura, os professores são despreparados. Sim, a escola brasileira enfrenta muitos problemas. Mas o problema principal do ensino brasileiro, que faz com que ele seja um dos piores do mundo, é a falta de educação, a falta de respeito e a indisciplina. Os alunos brasileiros são indisciplinados, por isso não conseguem ter um rendimento positivo na escola. Por que as escolas brasileiras estão tão depredadas? Porque os alunos são indisciplinados, irresponsáveis, mal educados, não têm respeito pelo patrimônio público, porque não aprendem a respeitar nem os próprios pais. Os pais brasileiros hoje são uns bananas, uns babacas em sua maior parte. Não conseguem dar conta dos filhos e daí querem que os professores na escola deem conta de algo que esses pais não conseguem dar conta em casa. É uma contradição imensa. É uma contradição imensa. Muitos pais são uns frouxos, né? São negligentes, são uns cagões, têm medo dos filhos, mas querem que os professores deles deem conta do recado. Isso é impossível.
Isso é impossível. Outra questão importante que eu acredito que deve existir entre pais e filhos: os pais devem conversar com os seus filhos sobre as suas experiências de vida. Falar para os filhos sobre o que eles passaram, as dificuldades enfrentadas, o seu tempo de infância, de adolescência e início da idade adulta, porque muitos adolescentes acreditam que somente eles têm problemas, que todos os demais adolescentes e adultos são pessoas felizes e que somente eles são anormais, né? Mas essa felicidade pintada de forma artificial, onde existem apenas sorrisos, não é um estado de normalidade. É normal nós termos dias ruins em que estamos tristes, cabisbaixos, tudo isso faz parte da vida. E os adolescentes precisam compreender isso. E a conversa dos pais com eles é muito útil nesse sentido. Um filho se sente confortado quando ele ouve da boca do pai que ele passou pelos mesmos problemas quando ele tinha a idade do filho, que ele também desanimava muitas vezes, que ele não sabia o que queria fazer da vida, mas que com o passar do tempo as coisas foram se ajeitando. Então o diálogo é algo importantíssimo. Eu defendo uma educação rígida, que os pais devam ser exigentes com os filhos, mas eles devem conversar com eles. Precisa existir o diálogo. É como na questão do não. Dizer sim para os filhos é muito fácil, mas quando é dito o não, os pais precisam explicar por quê, para que os filhos saibam por que não. Porque do contrário se sentirão seduzidos a transgredir o não. E daí surgem inúmeros problemas na vida, em sociedade, né? Nessa questão dos pais presentearem em demasia os filhos, né, o que é algo corrente hoje, ali está o cerne da corrupção em muitos casos. Porque muitos filhos, eles são chantagistas, eles fazem chantagens emocionais diante dos pais para serem presenteados. E se os pais vão presenteando os filhos e não se apercebem desse desvio de conduta, eles se tornam corruptos e cada vez mais e mais corruptos. Ali está o cerne da corrupção. E os pais precisam tomar cuidado para não corromperem seus filhos. Então, presentes são úteis, os filhos podem e devem ser presenteados vez ou outra, mas de forma comedida. E somente quando merecem. Somente quando merecem. O mérito estabelece isso. A lei da reciprocidade estabelece isso. Então, para educar um filho não é preciso ter muita tecnologia, não é preciso ter tanto conhecimento assim, mas ter bom senso. É preciso ter bom senso e atentar nas pequenas coisas da vida, aquelas coisas simples, como ensinar a lei da causalidade, a lei da reciprocidade, a responsabilidade, que os filhos devem respeitar os seus semelhantes e não incomodá-los, porque não há nada mais desagradável quando estamos num espaço público e nos deparamos com um garoto mal educado que fica gritando, chorando, berrando, fazendo confusão. O espaço público é um local de compartilhamento. Ninguém precisa aturar as estripulias dos filhos de outras pessoas, porque não há nada mais desagradável do que ter que suportar a falta de educação dos filhos de outras pessoas. Então isso também precisa ser ensinado aos filhos, que eles não incomodem as outras pessoas. Os pais precisam ensinar ou não aos filhos e justificar isso para que os filhos saibam por que não. E se tudo isso for resolvido em casa, depois os filhos certamente terão um bom desempenho na escola. O ensino será bem sucedido se a educação for bem trabalhada e bem executada
em casa. Então tudo começa por essas coisas simples e básicas. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu começaria por isso, ensinando essas coisas simples e básicas, porque o resto é resultante dessas questões. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!